Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Redcast, o seu podcast de cibersegurança. Meu nome é Gustavo de Camargo e junto com o Eduardo Lopes vamos moderar aí mais um episódio para vocês. Du, antes de tudo, bem-vindo. Mais uma vez, estamos Valeu, aí, meu Gu. amigo. Show Muito de bola. obrigado. Show, Du. O tema hoje, pessoal, para você que acompanha aí o Redcast, é o que é Zero Trust, tá? E para a gente poder falar, pessoal, um pouquinho sobre esse tema, hoje temos dois convidados ilustres aqui no Redcast com a gente, tá? Um deles é a Vanessa Pádua, tá, pessoal? Cybersecurity Executive na Microsoft. Seja bem-vinda, Vanessa. Eu vou passar rapidamente para eles se apresentarem, tá, pessoal? Só apresentar aqui nosso outro convidado, o Hélio Numata, Cybersecurity Engineer no BTG Pactual, tá, pessoal? Então, aqui acho que consegui trazer duas pessoas de peso aqui para poder trazer bastante conceito e informação que vem acontecendo no dia a dia quando a gente fala sobre Zero Trust. E antes da gente começar aqui, pessoal, bombardear os nossos convidados, queria abrir para eles se apresentarem, obviamente, né? Dar a honra primeiro às mulheres. Então, Vanessa, por favor, se pudesse apresentar para quem está ouvindo a gente, para conhecer a Vanessa aqui. Oh, que bacana. Obrigada, Camargo, Edu. Parabéns pela iniciativa super especial. A gente ter um momento para falar de segurança, né? Eu tenho uma frase que eu carrego comigo que o conhecimento, primeiro, ele não ocupa espaço, né? E segundo, ele nos transforma, ele nos fortalece. Então, quanto mais a gente puder compartilhar, mais a gente vai aprender. Então, a gente vai compartilhar e vai aprender muito aqui hoje, tenho certeza disso. A Vanessa, ela é uma apaixonada pelo mundo de cyber. Ela é mãe da Valentina e é uma profissional que busca sempre apoiar cada vez mais diferentes tipos de empresas, mas também atua no mundo acadêmico, sempre no mundo de cyber. Então, ao longo da minha carreira, eu venho sempre buscando como eu posso obter um pouco mais de conhecimento e como eu posso disseminá-lo também. E nessa jornada, eu faço parte de algumas ONGs, faço parte, por exemplo, como advisor do board da IC Council, faço parte de uma organização que é o ONCE, que é Mulheres em Cybersecurity para a América Latina, liderando o capítulo de talentos e treinamento para toda a região, e atuo aí fortemente há 6 meses no time de Cybersecurity da Microsoft, e de uma maneira aí espetacular junto com esse time todo. E um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Show de bola, seja bem-vinda e muito obrigado pela participação. Obrigada. Meu amigo Hélio Numata, por favor, se apresente aí para o pessoal que está nos ouvindo e nos vendo. Opa! Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Gustavo, Edu e Vanessa também. Olha, é uma grande honra aqui estar com vocês aqui, só fera aqui do mercado de segurança. Bom, um pouquinho de minha trajetória. Trabalho hoje no Banco BTG Pactual, cuido da parte de projetos, apoio a parte defensiva em relação à operação de SOC, juntamente com os times hoje no banco. E já vem de um histórico de TI meio longo, né? Vamos lá, para não falar muito velho, né? Meu primeiro contato foi na época do mainframe, lá na década de 80, como estagiário, tá? Não como profissional. E desde então fui seguindo uma carreira de infraestrutura até que nos últimos tempos migrei para segurança. E a partir daí, aquela tudo, vamos lá, evoluir, aprende um pouco mais, até ter contato com tecnologias e tudo mais que a gente lida hoje em dia. Para hoje, eu gostaria muito de poder apoiar muito vocês em relação a passar um pouco da minha experiência, né, do meu dia a dia, em relação ao que eu pude viver, né, com as tecnologias. E bora lá pro jogo, vamos lá. Show de bola, meu amigo. Mais uma vez, obrigado aos dois pela presença. Eu vou trazer só um pouquinho, um enredo aqui, pessoal, e até anotei aqui um ponto que a Vanessa comentou aqui, que é a questão de compartilhar e aprender, né? Vou fazer um comentário em cima, até anotei aqui para não esquecer, tá, Vanessa? Em cima desse enredo que eu vou trazer. Quando a gente fala de Zero Trust, eu acho que todo mundo aqui, quem está aqui, com certeza aqui no Redcast com a gente hoje, ouve muito isso no dia a dia. Eu acho que é um tema que vem sendo muito puxado agora em 2020, tá? Não nasceu agora, mas enfim, está acelerando muito agora em 2020. Muito se fala pela questão da pandemia, tá? Mas a gente sabe que não é simplesmente a pandemia que acelerou isso. A gente vê uma questão de digitalização e o trabalho remoto. Obviamente que a pandemia acelerou muito a digitalização e o trabalho remoto, mas são coisas paralelas, tá?
enfim, ou seja, a gente fala de trabalho remoto, acho que vem a todo vapor aí há um bom tempo. Empresas que não se preocupavam com isso e não olhavam para isso, estão olhando, obviamente, muito mais para esse momento que a gente está vivendo. Tá? Mas, além disso, né, além da questão da digitalização, além da questão do trabalho remoto, a gente tem a questão dos dispositivos. Né? Então, hoje, eu tenho certeza que o Numata, a Vanessa, o Eduardo tem um tablet, um celular, um notebook da empresa, um notebook pessoal, isso quando não tem um outro notebook em casa, né? Ou outro computador, ou seja, e a Vanessa, o Gustavo, o Eduardo, no Mato, todo mundo está ouvindo a gente, hoje consegue acessar os aplicativos da empresa, os dados da empresa em qualquer dispositivo, né? E isso faz uma preocupação gigantesca, né, pessoal? Porque a gente tem que saber quem está conectando, aonde está conectando, o que está buscando, enfim. Não vou fazer aqui um spoiler do que a gente vai trazer aqui do Zero Trust, mas vocês vão ver que se baseia muito nesse mundo em que a gente hoje não está mais ali atrás, né? Do que o pessoal comenta muito atrás dos muros do castelo, né? Então, assim, a gente hoje, assim, aquele castelo caiu e está todo mundo aí espalhado. Isso acho que é um ponto muito interessante. E existe uma preocupação muito grande quando a gente fala sobre isso, que é o quê? Os ataques, eles estão cada vez mais sofisticados. O ponto que eu comentei que eu ia fazer um paralelo com o comentário da Vanessa, né? Que é a questão de compartilhar e aprender. Esse time não ético, eles compartilham muito e aprendem muito entre eles. Então, assim, acho que um ponto legal que a Vanessa trouxe aqui e é um dos propósitos do Redcast, tá, Vanessa, que é o quê? Que é compartilhar essa informação, né? E aprender. Eu acho, eu posso dizer isso com certeza, acho que o Du também compartilha disso, que a gente aprende muito quando a gente está conversando aqui com as pessoas, né? Só tem fera que vem aqui, cada um que traz aqui a sua visão, o seu dia a dia, a gente sempre anota e sai daqui com alguma lição. Então, assim, gostei da frase, anotei aqui, compartilhar e aprender, que eu acho que é o ponto que a gente que trabalha com segurança tem que exercitar mais, né? Que é compartilhar informação, aprender e atacar eles na mesma velocidade, na mesma sofisticação que eles nos atacam, que é o que a gente vai trazer aqui agora, que é o Zero Trust. Então, o que é o Zero Trust, né? O confiança zero, né? Traduzindo aí para os nossos amigos. Então, assim, queria fazer essa introdução que eu acho legal e não foi combinada essa frase da Vanessa, casou com essa pequena introdução. Então, queria só trazer isso para a gente poder aí passar a palavra para a gente poder começar a apimentar aí, né, Du? Trazer aí para esse pessoal entender aí um pouquinho desses conceitos, o que vem fazendo no dia a dia. Então, Du, passo para você começar a detalhar a galera. Vamos lá, gente. Obrigado novamente pela participação de vocês. Adoro gente humilde, né? Quando Vanessa falando sobre o seu histórico e o Hélio Numata, todo mundo quietinho ali, falando coisinhas simples, mas são, dois excelentes profissionais e só tenho a agradecer a participação de vocês. Bom, indo direto ao ponto, né? Quando a gente fala aqui de Zero Trust, Trust and Verify, qual que é realmente o intuito, o objetivo desses termos ou dessas tecnologias? Então, assim, Vanessa, direcionando para você inicialmente, Numata, depois, por favor, faça adicionando, né, as informações que você tem no seu dia a dia. O que é, né, o que de fato é o Zero Trust? É só mais um termo novo para a gente vender coisas novas ou para a gente falar em board ou realmente a gente está falando aí talvez de um framework, estamos falando de metodologias e ferramentas que realmente estão ajudando a parte de segurança? Oi, Edu. Nossa, primeiro, excelente pergunta. Acho que Zero Trust hoje em dia fala-se muito, né? É uma tecnologia, é um mindset, é um termo, né? E eu sempre, na minha carreira, eu sempre busquei conectar a teoria com a prática. Isso ajuda muito a gente a resolver problemas de uma maneira mais rápida, sem ficar quebrando muita cabeça, e também falando com mais propriedade, com mais certeza dos conceitos relacionados a cyber. E se a gente pega Zero Trust e remete ao NIST, o NIST ele publicou um documento 800-207, agora em agosto de 2020, justamente para trabalhar um pouco o conceito da arquitetura Zero Trust. Mas se a gente falar de Zero Trust per se, né, o que é essa confiança zero, na verdade é um termo, como você bem colocou já, Edu, é um termo que vai designar o quê? Um conjunto um processo evolutivo de cibersegurança que sai do modelo estático das defesas de perímetro, né, como o Camargo também já trouxe, ou seja, os muros do castelo não existem, e vai já para um movimento mais dinâmico, focado mais em usuários, em dispositivos, em aplicações, em dados, porque o perímetro, ele já não existe hoje, né? Antes, nós estávamos, sim,
enquanto funcionários de empresas, muitas vezes estávamos dentro de perímetros mais protegidos, porque com os investimentos corporativos, em segurança, etc. Porém, hoje nós estamos trabalhando remotamente de nossas residências ou de diferentes localidades. E aí, como é que eu trabalho uma arquitetura de segurança que vai permitir que eu segurança independente de onde os meus funcionários estejam, meus colaboradores e minhas colaboradoras. Então, quando a gente fala de Zero Trust, ele é um termo desse processo evolutivo em cibersegurança. E aí a gente tem que ter muito claro que isso vai permear diferentes áreas de uma infraestrutura, né? A gente pode falar da área de acesso, então a parte de identidade, de checar a identidade, então a Vanessa. Então, há muito tempo aqui na área de cyber a gente fala no fator duplo de autenticação, né? Então, eu tenho o que eu sei, o que eu possuo, né? Que é o token, o fator duplo de autenticação. Só que, além disso, eu tenho que ter uma importante variável agora, que é o risco, né? Ou seja, uma análise só baseada em usuários, sem a IMFA, já estamos no bom caminho, ou seja, no fator duplo de autenticação, mas uma terceira análise é extremamente importante, que é a análise baseada em risco. Por quê? Porque nós não estamos mais atrás dos muros do castelo. E essa análise de risco ela tem que ser feita todo o tempo. Então, você trouxe 2 pontos aí, né? Trust e verify. E quando a gente vem para o Zero Trust, é never trust e always verify. Né? Então, nunca confie e sempre verifique. Então, se a gente puder trabalhar assim, pensando nesse mindset, por assim dizer, né, de Zero Trust, eu sempre remeto à questão do NIST, que estaremos muito bem respaldados no conceito e do termo de Zero Trust. O NIST é realmente um órgão, né, quer dizer, né, através de frameworks que dão todo o direcionamento que nós precisamos quando a gente fala da parte de cybersecurity e outras frentes também de segurança da informação. Numata, completando o que a Vanessa mencionou, então, assim, podemos entender que, quando a gente fala de Zero Trust, são metodologias, processos, políticas, né, que vão realmente levar a gente para o nível de Zero Trust. Você entende que, possivelmente, não 100% das empresas, nem 90%, mas em grande parte delas já possuem, talvez, ferramentas internas que possam levar para o nível de Zero Trust, que aí realmente é o que a Vanessa mencionou, de realmente a gente mexer com políticas, muitas vezes conscientizações dentro da empresa e até cultura. O que você vê assim, no seu dia a dia que você já viu isso sendo implementado e funcional? Assim, concordo plenamente. Hoje eu acaba sendo um modelo de framework como um todo, né? Mas aqui o problema maior que eu vejo é que muitas pessoas às vezes não têm noção do ferramental instrumental existente e que já poderia ter alguma coisa para iniciar um processo de Zero Trust. Ah, como assim? Ah, eu tenho pacote de licenciamento tal, eu tenho produtos XYZ. Poxa, eu tenho, mas não uso. Por quê? Falta conhecimento? Falta começar a fazer? Então, eu vejo que, até conversando com outras pessoas de outras empresas, eu vejo muito que é uma questão de maturidade para começar a fazer todo o contexto. E, como você mesmo disse, realmente, o começar é um ponto muito complicado. Eu entendo que, assim, para quem não começou, a pandemia foi um chute mesmo, literalmente. Ó, vai e vai e faz. Por quê? A maioria das empresas, principalmente a área financeira, o cara é trancado dentro da empresa. Eu não confio no desktop pessoal do cara. O cara tem que estar usando tudo dentro da empresa. Poxa, veio a pandemia. E agora, o que que eu faço com esse cara? Ele vai ter que trabalhar fora. Ah, eu vou colocar uma VPN dedicada para ele? Possibilidade. Se o cara for um trader de operação de mercado, vai precisar. Ah, vou dar um computador corporativo para ele? Vou ter que fazer isso. Ah, mas então nesse cenário, o que que eu tenho que fazer? Pô, eu tenho que garantir que o cara ele mesmo está vindo de uma fonte segura. E aí é o que a gente começou a mencionar, né? Pô, o cara tem todo o ferramental. Ah, entrando em nome de produto, vai, o cara tem que ter um controlador de identidade, um EJD para cadastrar o cara. Tem que gerenciar o dispositivo que ele está usando remotamente. Por quê? Pô, é o dispositivo pessoal dele? O corporativo que está na casa dele. Beleza, vamos aplicar políticas de hardening. A partir daí, eu faço as combinações. O login da pessoa, é o MFA como um todo. A condição é um elemento confiável?
Ótimo, então eu permito. E aí cai no contexto que a Vanessa mencionou, né? O risco, a condição é começar a analisar esses pontos para ver se é permitido ou não que essa pessoa, por exemplo, autentique remotamente de um celular, de um computador remoto, se são dispositivos confiáveis e conhecidos. Eu acho que isso é um ponto que pega muito a questão do dispositivo conhecido. O desconhecido, assim, o meu ver, eu não sei se de repente a, a meu vizinho que também trabalha no banco, ele faz os upgrades do Windows, ele fica instalando coisas que não deve, ele aplica, a rede dele está segura. Não é todo mundo que trabalha com TI. Então, acaba caindo naquele contexto que nem no nosso caso, foi o boom do que? Do, né, notebook corporativo, ele só conecta a partir de uma VPN dedicada e ainda assim ele tem que seguir todos os critérios, né? Para passar por um conditional access. Além disso, eu vejo também a sessão, né? Mas o que que o cara está trafegando? Pô, como assim? Não, ele está autenticado, ele mesmo. Beleza. Mas o que que ele está mexendo ali? O que que ele está trafegando? É ter visibilidade do shadow IT das pessoas, né? Porque muitas vezes o fato de não saber o que o cara está acessando acaba virando um problema e você não consegue ter as famosas análises de correlacionamento de CIEM para ver, tipo, o que que ele está fazendo, de onde ele está, os famosos viagens impossíveis, o cara conectou não sei aonde, depois, daqui a alguns minutos está lá. É A dar análise esse tipo de comportamental mesmo, visibilidade, né? né? Isso, acho que o comportamental também é um ponto que agrega muito. A gente trabalha muito com esse ponto de comportamental, né? E acaba descobrindo os gatinhos, né? Que as pessoas fazem. Colocar VPN no celular, e, pô, VPN no celular, o cara tá conectado em Estados Unidos, mas, pô, a máquina dele tá logando aqui no Brasil. Aí você E, né? começa Você começa a a pegar. trucar as pessoas, né? Mas, enfim, essa primeira parte eu tenho uma visão bem clara desses pontos, né? Que a confiança, que nem a Vanessa mencionou, é a verificação, a averiguação de que o acesso, a conexão, que a pessoa é legítima, né? Isso acho que hoje eu vejo como fundamental. Eu acho que são pontos importantes que você comentou, Numa, e a Vanessa também, que é aquilo que o Dudu trouxe, né? Tipo, pô, o que que é, né? A gente começa a ouvir muito no mercado, a galera já começando a ver, assim como era com a LGPD, né? Eu tenho aqui coisas da LGPD, cara. Então, assim, acho que o Numata trouxe exemplos excelentes, que é o quê? Muitas das empresas que estão ouvindo a gente já tem muita tecnologia ali que se enquadram nessa termologia Zero Trust, né? Nesse framework, vamos dizer assim, vai, como o Numata colocou. Então, às vezes são pequenas ações que a gente coloca, que a gente sempre comenta, né? O ótimo inimigo do bom, né? Vamos começar com alguns pontos. O MFA, um que a gente sempre fala aqui, fala, galera, quem não está usando isso está, sei lá, tá muito para trás. Mas aí tem um ponto que a Vanessa comentou aqui, que é o nunca confiar, sempre verificar, né? Que é um lema que a Microsoft tá batendo bastante, né? Usa muito esse jargão. Nesse ponto, Vanessa, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vamos ver se não quero colocar em saia justa. Se tiver em saia justa, pisca 3 vezes aqui que a gente puxa uma outra pergunta. Mas Ixi, a Por gente está em favor. contato, a gente está em contato diariamente com os C-levels, né? Ouvindo as dores, enfim. E normalmente, principalmente quando a gente fala de MFA, sem entender a pergunta, quando a gente fala de MFA, quando acontece alguma coisa, aquele cara ele entende o porquê que ele precisaria ter um MFA, que ou manda um SMS, ou ele dá um OK no aplicativo. Aí ele vê que aquilo ali é muito. Ah, não, vamos fazer. Por que a gente não fez isso? Porque você barrou. Ah, não, vamos fazer. Quando a gente fala do Zero Trust, muitas vezes no primeiro momento, a mensagem que ele traz, né, é o quê? Vamos barrar tudo, e a gente vai começar a ver qual que é a necessidade e vamos começar a criar políticas e tudo mais em cima disso, né? Que não é uma verdade também, tá, pessoal? Então, assim, cair na primeira desmistificando isso, não é isso. Mas, visto que é uma terminologia nova, enfim, e o pessoal faz muito terrorismo hoje com a questão de cibersegurança, você tem visto no mercado, quando começa a se falar disso, uma barreira aí do tipo, não, pelo amor de Deus, era MFA, agora vai barrar isso, barrar aquilo, e começa a drivar para um lado que, enfim, que a gente vai ver logo mais que às vezes as soluções não são aplicadas pelo desconhecimento, digamos assim, até do próprio boarding de segurar a área de segurança, né? Você acha que isso, você que está no dia a dia conversando com diversos executivos, você vê isso ou não, Vanessa?
Bom ponto, viu, Camargo? Sim, infelizmente é um ponto muito importante, até que o Numata trouxe agora há pouco, a questão de ter as ferramentas e não utilizar. Às vezes o que a gente vê muito é a falta de adoção, né, das ferramentas. E nisso, aqui eu acho que a Red Belt faz um trabalho espetacular nisso, que é realmente apoiar as empresas nesse processo de adoção. Porque uma coisa é eu comprar a solução, outra coisa é eu efetivamente colocá-la em produção e conectar com o meu mundo. Porque eu posso ter uma solução de identidade e ela está ali a paisana, né? Ela está ali por uma aplicação específica. E quando a gente pensa em identidade hoje é o painel de controle, né, das nossas empresas. A identidade ela é uma grande protagonista. Na verdade, eu sempre digo dois, né? A identidade e o dado são os dois grandes protagonistas das nossas empresas hoje. E a gente tem que ter muito cuidado com os grandes pontos das nossas empresas. E se a gente conecta isso com o outro ponto que o Numata trouxe, que foi da VPN, e nesse processo de trabalho remoto, de movimentação, etc., o que as empresas tiveram que começar a fazer muito rapidamente é ativar acessos remotos. E esses acessos remotos, muitas vezes, ocorreram no primeiro momento, ou por VPN, uma VPN IPsec, uma VPN SSL, ou numa situação mais complicada, que é no RDP, no Remote Desktop. E se a gente observa essas ameaças avançadas, em especial ransomware, elas estão se utilizando muito de processo de brute force em cima da porta do acesso remoto, quando está publicado diretamente para a internet, como um RDP. E se a gente volta para outro ponto, que é a VPN, seja IPsec ou SSL, a gente tem um problema aqui que é o seguinte: quando as empresas fazem o processo de dimensionamento para a parte de uma VPN, ela não foi pensada para suportar toda a carga dos profissionais, dos colaboradores e colaboradores o tempo todo, com uma VPN ativada, consumindo alto recurso, né, como chave simétrica e assimétrica. Aconteceu, né? Aconteceu demais. O que mais aconteceu? Aí o ambiente não dá conta. E o ponto que a gente tem que entender é o seguinte: a VPN, o que é a VPN propriamente dita? Em especial, ela é o quê? Ela é um canal seguro para que eu tenha confidencialidade. Então, segurança tem lá o tripé, né? Confidencialidade, integridade, disponibilidade. Excelente. Com a VPN, eu tenho um tripé muito forte, que é o da confidencialidade. Então, quando eu tenho um tunelamento, eu estou passando os dados de uma maneira mais confiável, por assim dizer. Porém, hoje, a maioria das aplicações, e aí o Numata pode corroborar com informações de ambientes enterprise, que as aplicações estão rodando em sua maioria, sobre SSL. Se elas já estão sobre SSL, isso já é um canal criptografado trabalhando confidencialidade. Então, onde eu quero chegar? Eu posso trabalhar aqui e devo pensar muito, e as empresas trabalharam muito nesse sentido, e a gente, em conversa com os executivos, apoia muito nesse sentido, que é o famoso split tunneling, né? Ou seja, algum tráfego que eu tenho aplicação legada, eu mando aqui pela VPN, IPsec, que eu preciso, o restante, pessoal, vamos trabalhar com o processo de identidade? Vamos trabalhar com o processo de identidade fortalecida? E aí entra em cena fortemente o Zero Trust. Porque eu vou ter a identidade da Vanessa chegando o tempo todo, mas eu não quero o tempo todo ficar falando assim: Vanessa, qual que é o seu fator duplo de autenticação? Coloca aí de novo, né? Para cada aplicação que a Vanessa precisar acessar dentro da corporação. Não. E na Microsoft isso funciona super bem, né? Desde que eu entrei na companhia, a gente trabalha aqui muito, muito fortemente o conceito de identidade forte, Zero Trust, a jornada Zero Trust como um todo, né? Ou seja, pensando na identidade. A identidade fortalecida, porém, no behind the scenes, always verify. Sempre verificando se aquele acesso da Vanessa continua sendo um acesso com risco alto ou baixo, e dependendo do nível, joga a Vanessa para o outro lado e solicita de novo um fator duplo de autenticação. E aí isso, para a gente conectar uns pontinhos aqui, isso a gente trabalha muito aqui na Microsoft, nas nossas conversas com os executivos e as executivas, um processo muito forte de empatia digital que a gente tem que ter hoje com as pessoas que trabalham nas nossas empresas. Por exemplo, o Numata pode ter filho, né, e de repente esse filho pega o telefone móvel, o dispositivo móvel, e sem querer tem acesso a uma informação que não deveria, por exemplo. São situações que podem acontecer. Então, como nós, profissionais de segurança, vamos ter um mindset de Zero Trust, pensando que isso pode acontecer e como é que eu vou criar os controles de segurança adequados. Perfeito. Perfeito. Que aula, gente. E só um pontinho que é muito interessante, né? Eu já vi muito isso daí, o pessoal falar.
Pô, VPN é super segura. Ela é segura. Ela é segura para ninguém interromper aquele canal de comunicação. Mas a ponta, que é a sua, ela é fraca. Ou seja, se alguém conseguir ter acesso à sua máquina, ao seu dispositivo, que ali ele está conectando no VPN, é dali que ele vai ter conexão mais rápida ou mais fácil até a empresa. E aí um caso que você mencionou que eu achei bem legal, no Mata, queria ouvir de você também, é quando a gente fala de MFA. Vai parecer loucura, o Gu mencionou ali, pô, mas né, já trabalhamos com MFA e daí em diante. Eu já vi, tá, alguns executivos falarem, já vi alguns casos, algumas empresas, de que mesmo com o MFA houve talvez uma pequena exploração de dados, um acesso indevido, ainda assim, devido ao Zero Trust, não conseguiu uma invasão ou obter dados confidenciais. Mas, pô, como que ele conseguiu fazer isso? E aí que você vai falar com o usuário final direto. Mas, amigo, tá aqui dizendo que o seu MFA tá ativo, tá aqui dizendo que chegou para você, tá aqui dizendo que apareceu um pop-up para você aí no seu celular, né? Ou aquele. Não é nem pop-up, pop-up é coisa antiga. Trouxe ali um push para você e você deu ok, 11 horas da noite. A resposta é: meu, aparece tanta coisa ali para mim que eu dou ok em tudo. Então, assim, nem o próprio usuário. Assim, a gente tentou solucionar um problema com o MFA, e aí esse problema se tornou um outro problema. Né? Ele gerou um novo fator de problemas. Porque ele tá achando que é algo confiável. E aí que é o legal quando a gente fala de Zero Trust. Então, assim, para ficar fácil de entendimento para quem não é muito técnico, eu vou logar na minha conta. Ele pede um login e senha. Perfeito, esse é um tipo de fator. A partir do momento que eu entrei com a minha senha, ele pede um segundo fator de autenticação, que é o quê? Geralmente é um push ou um SMS. Loguei, ele verificou que eu vou ter acesso a algum tipo de dado sensível ou acesso administrativo, ele verifica da onde eu estou logando. Ou seja, eu estou logando aqui de São Paulo e sempre vindo de São Paulo. Pô, legal. É um fator pequeno, mas ele é uma verificação. Aí tem uma outra quarta verificação, que é o quê? A máquina que está logando naquele ambiente, vindo do Eduardo, é uma máquina já conhecida? Essa máquina está com todas as atualizações implementadas, é conhecida no ambiente, tem o EDR da Microsoft, tem os ATPs, tudo instalado, tem, pô, legal, deixa passar. Então é essa trilha que ele faz, né, para verificar. Então, antes de falar assim, não, entrou com login e senha, pô, deixa ele já conectado, porque eu sei sempre que vai ser o Eduardo. Não, calma aí. Então é isso que a gente tenta falar, né, de que vocês já possuem, geralmente, as tecnologias, e o que você precisa fazer é configurá-las, ou às vezes implementar uma pequena parte dela, né, para você ter todo esse ciclo mais seguro. Falei alguma besteira? Só um ponto aqui, Não, né? não. Tudo isso, galera, que o Du comentou aqui, diversas ferramentas, diversos processos, tudo isso no Du automatizado em questões de milésimos de segundo, tá, pessoal? Exato. Não, Não transparente, achem né? que, exatamente, a transparência para o usuário é total, o usuário nem imagina que ele está passando ali por N camadas de segurança, né? Que foram até 3 pontos que eu busquei bastante sobre esse tema, que é a questão que, para que isso seja aplicado no ambiente, a gente tem que ter visibilidade do ambiente, né? Identificar o dispositivo, identificar os dados, o que é crítico, o que não é crítico, a questão das políticas, né? O que pode acessar de dentro da rede, o que tem fora da rede, se a máquina estiver assim, se a máquina estiver assado, que o Edu comentou. E o terceiro ponto, que é o que todo mundo gosta, que é estado da arte, que é a automação, né? Tudo isso acontecer em milésimos de segundo. Então, assim, tudo isso que a gente está conversando está aí encapotado nessa metodologia e não nessa ferramenta, tá, pessoal? Que é o Zero Trust. Então, deixar bem claro isso para todo mundo. Boa. Diga lá, Vanessa, diga lá. Não, e aí tem um behind the scenes aí também, né? Muito importante quando a gente fala em Zero Trust, tudo isso que vocês foram conectando agora, que é o seguinte, tem que ter um motor aí por trás, uma engine, e essa engine, quanto mais sinais ela receber para poder correlacionar o que é risco ou não, é aí que temos uma boa, por colocar assim, não uma boa solução, mas uma boa jornada de Zero Trust, né? Porque, assim, eu tenho que correlacionar esses eventos de uma maneira muito rápida, mas eu tenho que correlacionar com eventos externos. E aí, as empresas se depararam com uma questão. Tá, eu tenho aqui o meu CIEM, eu tenho meus eventos internos do que está acontecendo no meu ambiente. Só que, mais uma vez, o ambiente mudou. As pessoas estão trabalhando de casa. Então, os sinais que as empresas recebem, eles não apoiam tão mais de uma maneira tão relevante como antes. Então, para eu entender se há um risco iminente ou não no acesso do Camargo, por exemplo, eu tenho que correlacionar isso com sinais, uma diversidade de sinais externa.
E aí, entrando em cena aí no Azure AD, por exemplo, com a engine da Microsoft, são mais de 8 trilhões de sinais diários que são retroalimentados, trabalhando o loopback, feed loopback, de retroalimentação das ferramentas, para poder entregar o que pode ser um risco ou não para aquele acesso. Então, é a identidade, né? É o dispositivo, é a aplicação, e tudo isso chega no motor, e esse motor correlaciona e, por sua vez, entrega. Então, essa é uma característica de inteligência muito importante em soluções, pensando no acesso Zero Trust. Show de bola. Tem um ponto que eu queria trazer aqui também, até para contextualizar e a galera conectar as dores, né? Hoje, qual que é a principal dor aí, né? Não vou falar maior, mas uma das principais dores de quem está ouvindo a gente, aí os executivos, que é o quê? A perda de dados, né? O roubo de dados, a fuga de dados, enfim. Foi um ponto que a Vanessa comentou, né? As duas principais, o ouro na empresa é a identidade e a informação. Então, assim, a gente correlacionando um pouquinho com essa questão do Zero Trust, pessoal, vou trazer um número aqui, que a IBM levantou que em 2020, né, o custo, para vocês terem uma ideia, em países latino-americanos, de um vazamento de informação, vocês vão entender por que eu estou falando disso, é de 1,6 milhões de dólares, tá? E para identificar um incidente, né, ver que aconteceu um incidente, demora aí aproximadamente 328 dias, tá? O Zero Trust ajuda nessas pesquisas, nessas questões da identificação dos vazamentos. Por quê? Ela vai lá, o Eduardo autorizou no dia tal, vazou do Eduardo no horário tal, na máquina tal, ou seja, aquela investigação que demoram aí 328 dias, você consegue diminuir aquilo ali por uma fração, às vezes, de minutos. Por quê? Porque você tem toda a cadeia do que aconteceu com aquele dado, com aquele acesso, com aquela informação. Então, assim, muitas vezes a gente, para quem está ouvindo, a gente fala assim, lá vem mais um MFA, mais um não sei o quê. Não é, galera. Isso é transparente, é inteligência trabalhando, que foi o que a Vanessa falou, né? Trilhões aí que ela comentou, os números gigantescos aí. Então, assim, tem muita informação sendo correlacionada para no final do dia, se acontecer um incidente, que a gente torce para que nunca aconteça, mas, enfim, infelizmente não é possível, a gente tenha insumos e dados para poder conseguir chegar numa tomada de decisão em milésimos de segundos e não demorar 328 dias para entender, e dando um exemplo aqui, o Du, sem querer, de madrugada, viu lá e falou, puta, meu, aprova. Pum, aprovou e vazou a informação. Então, assim, conectando aí com as dores do dia a dia, então, o Zero Trust não é um produto, são procedimentos, então, isso pode ajudar bastante a responder aí a esses possíveis incidentes, tá? Quis trazer só isso para poder conectar com a galera que está falando, pô, e aí, no dia a dia? No dia a dia, galera, se vazar informação, vai ajudar. É um exemplo aí para o dia a dia. Não mata, meu amigo. Bora. E para o dia a dia? Me conta. Falando em dia a dia, né? Falando em dia a dia. Isso todo mundo sabe que é uma via crucis, né? Bem complicadinha, né? Primeiro, o ponto que você tocou do cara tocar lá no push, vamos falar a verdade. Ele não fez o treinamento de segurança, não entendeu. A gestão da empresa lá do topo não forçou, tipo, olha, precisamos, não teve todo o apoio. Então, é uma coisa que a gente vai ver muito. Implementa essa tecnologia, mas os usuários, o usuário era o mais fraco da corrente sempre, né? Ele não fez o treinamento. Como você mesmo disse, ele vai lá e toca o push, autorizou. Aí o MFA foi pro vinagre, chora e vai, né? Eu tive um caso engraçado uma vez que eu mesmo, né, na minha própria conta, eu pensei que eu tinha sido atacado e derrubado mesmo e apareceu um push no meu celular. Aí fui descobrir que pessoas da empresa tinham mudado alguns canais de VPN e aí minha máquina que estava no banco fez reconexão e, pô, olhei, caramba, mas eu não estou fazendo nada, estou aqui, apareceu um push aqui, um deny na hora, já bloqueia, vai, liga para SOC e sai correndo. Mas, assim, eu acho que tem esse ponto importante, a questão da cultura, né? Da governança de segurança, ter aquela questão do awareness, né? Da educação do usuário. E o apoio mesmo da autogestão para que isso seja uma coisa meio obrigatória. E eu acho que isso a conversa com muitas pessoas também, eu vejo que isso é uma dificuldade grande, né? Para conscientização. Porque se você cai naquele contexto de treinamento não obrigatório, o usuário não vai fazer o treinamento. Não vai. Você passou um ponto aqui, eu também, esses dias, eu também sofri uma. A gente é meio noiado, claro, né, com segurança. E quem não é? Quem não é? E por mais que nós temos Zero Trust em tudo, ainda assim, algumas contas muito estratégicas, a gente divide o MFA. Como assim divide? A senha fica com uma pessoa, o MFA com a outra. E eu lembro que chegou também para mim à noite, né? Eu falei, cara,
quem obteve acesso à minha conta, né? Chegou o MFA, e aí sorte que na sequência ligou e falou, chegou para você, pô, chegou, é você mesmo. Então, ó, meu MFA é tal, e deixa a pessoa passar. Mas aí são loucuras da nossa cabeça que a gente chega nesse nível também, né? De falar, ó, senha com uma pessoa, MFA com a outra, computador da outra, já tá no limite já. Gu, alguma ideia a mais, alguma perguntinha? Porque, cara, eu tava aqui pensando, a gente passou por... Não. Acho que Fica lá, Vanessa, manda bala. Não, só um ponto aqui, né, conectando aí esses pontos que vocês trouxeram super, super relevantes. Assim, a visibilidade é um negócio muito importante hoje em dia. Né? Hoje em dia não, na verdade, segurança sempre, né? Então, eu não consigo me proteger ou proteger a minha empresa porque eu não consigo ver. Né? Então, se eu não consigo ter visualização do que está acontecendo no meu ambiente, eu não consigo ver, por exemplo, que eu tenho uma ameaça em modo stealth, dormindo no meu ambiente. Né? E se eu não consigo ver essas pequenas nuances de movimentações, porque se a gente pega esses malwares mais avançados, como os ransomwares mais avançados de hoje em dia, eles não entram, em algumas situações sim, mas em algumas eles entram, ficam lá quietinhos, entram por um tipo de acesso, por exemplo, o RDP, conseguem entrar, se espalhar lateralmente, porque os privilégios não foram devidamente... encontrou uma senha com o acesso privilegiado e conseguiu trabalhar esse escalonamento, né, de privilégios. Ótimo. No momento em que fez isso, ficou lá adormecido. Dias depois, e esses dias depois pode ser 30 dias, 40 dias, porque encontrou o servidor desprotegido, ou uma aplicação que estava rodando dentro desse sistema operacional que não foi atualizada e, por sua vez, estava fragilizada, conseguiu entrar dentro do ambiente e, pum, então começou a se espalhar. Veja, para conseguir identificar essas nuances, um antivírus sozinho, né? Uma andorinha sozinha não faz verão, certo? Então, o antivírus sozinho Perfeito. também não. Então, a gente tem que pensar em soluções um pouco mais abrangentes, em especial o EDR, que consegue olhar, por exemplo, se houve alguma injeção diferente dentro de um processo do sistema operacional. E outras nuances. Comportamento mesmo, né? Nível de comportamento, que o antivírus, por exemplo, não vai conseguir. Então, é a famosa segurança em camadas, né, em profundidade, que a gente tem que ter na parte de segurança, e a gente só tem que entender como é que elas se encaixam. Mas, se a gente não tem visibilidade, eu não consigo agir. E quando eu tenho visibilidade, eu tenho que pensar em duas métricas muito importantes, que é o tempo de identificar essa ameaça e o tempo de remediar. O que está no meio, deixa para lá. Mas se o tempo entre identificar e remediar, eu tenho que ter isso muito claro, tem que ser muito rápido. Porque se a gente pensa em ransomware, na nossa última pesquisa do Digital Defense Report, o DART Team trouxe para a gente várias informações valiosas. E uma delas é que, em sua maioria, os ransomwares levam 45 minutos no máximo para se espalhar por todo o ambiente. Ou seja, muito rápido. A partir que ele fez uma escalação de privilégio, assim, a movimentação lateral dele é absurda de rápido, é um negócio fora de série. Que é então, um assim, ponto... Não, Fica lá, por favor. desculpa. Não, só finalizando a questão da Zero Trust. Que é o que eu ia comentar, que a gente começou no comecinho do Redcast aqui comentando, a questão do castelo, né? Não é porque está dentro do castelo que, enfim, libera tudo para essa pessoa, para esse acesso, né? Fazendo uma brincadeira com um cavalo de Troia, né? Então, assim, pô, entrou. Depois que entrou, ele se movimenta lá dentro de uma forma que a gente não está mais olhando para aquilo. Então, aí, galera, esse contexto que a Vanessa trouxe é o exemplo do Zero Trust funcionando do dia a dia, né? Então, assim, que é não para finalizar, enfim, a gente pode continuar aqui, mas trazer a palavra que a Vanessa comentou, que é o nunca confiar, sempre verificar, né? Então, tá aqui dentro, eu vou continuar te verificando, vou continuar te monitorando, te entendendo, porque em algum momento ele pode fazer um ataque lateral e tudo mais, não acesso e enfim, comprometer a rede. Eu acho que é um ótimo exemplo. Acho que contextualizou legal. Quando você mencionou isso sobre EDR e outras coisas, pô, mas é Zero Trust, o que tem a ver com EDR, o que tem a ver com CIEM? Tudo tem a ver, gente. É realmente você verificar. E eu não consigo imaginar ainda assim, que eu já ouvi, né, já vi no mercado, já vi gestores falando, já vi, assim, diversas empresas, pô, tem um CIEM, mas o que você monitora? Ah, monitora aquilo. Pô, e as máquinas, né? Você chega a monitorar máquinas também? Ah, não monitora nenhum tipo de máquina, monitora só o AD, para mim já tá bom. Cara, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, assim, tem um antivírus. Pô, tenho ali, você pode falar, né, todos os tipos de fabricantes de antivírus. Gente, a hora que você se depara com o funcionamento de um EDR, sua vida muda. Assim,
mas 1000%, né? Ela facilita, ele já toma as ações e você começa a perceber que pelo menos dentro de 2 semanas, a partir do momento que você instalou, eu garanto, né, que você implementou no seu ambiente, eu garanto que alguma análise comportamental, algum bloqueio baseado em comportamento vai acontecer. Ele vai ter alguma ameaça que vai passar ali pelo seu antivírus e vai ser detectada pelo EDR. E aí, quando você vê isso na prática funcionando, você fala, pô, consigo, né, pensar em dormir um pouquinho mais tranquilo. Então, essa junção de ferramentas, análise comportamental, verificar tudo antes de confiar é importante. É o que a gente está querendo viver, né? Olha o que aconteceu de ataque nos últimos dias, hoje e daí em diante. Exemplo, saiu na mídia, tá todo mundo sabendo. FireEye foi invadida. O retorno que eles soltaram na mídia nunca vimos uma invasão desse nível, né? Algo nunca antes visto. Pô, foi possivelmente exploração. Né? Exato. O que aconteceu? O que não aconteceu? Será que foi algum zero day, algo que realmente nunca foi visto? O que poderia ter detectado, né? Algum tipo de análise comportamental ou não? Então, assim, são dúvidas que vão surgindo na nossa cabeça que nós temos que ter ali o cheque de que nós, pelo menos, tomamos ações e políticas para tentar garantir 99% daquela proteção. Né? Acho que é isso que é uma lição de casa de todos nós. E o EDR, ele se conecta ali, ó, porque quando a gente fala do Zero Trust, a gente tem lá a identidade, então o MFA que a gente comentou, né, e em algumas situações também pode entrar com mais uma camada, com uma biometria, e aí antes de entrar no motor de risco aqui, a gente tem uma análise do dispositivo, e essa análise do dispositivo, ela está diretamente conectada, pode estar diretamente conectada com o EDR, e com o que o EDR está te trazendo de sensores. Entrou no motor de risco, avaliou, vai ter acesso, peraí, a informação está classificada? Esse Unumata, ele é fera na parte de classificação aí de informação e proteção da informação. Vai ter acesso, sim ou não? E aí entra em umas outras situações aqui dentro da arquitetura do ambiente, né? Certo, Unumata? Sim. Isso é um ponto bem interessante, porque, vamos lá, como você mesmo disse, muitos sinais, muitos eventos, e eu acho que o ponto-chave da questão é ter a visibilidade da ocorrência. Por exemplo, vocês mencionaram na questão do ransomware. Por onde ele veio? Por onde ele foi? O que ele pegou, né? Então, assim, quando você tem ambientes muito mistos, que não se conversam, essa dificuldade, eu acho que é um fator, decisivo para seu sucesso e fracasso. Por quê? A gente sabe de casos que tiveram casos que foram detectados, mas as pessoas não atuaram porque ignoraram. E, poxa vida, se tivesse atuado, não teriam acontecido certos tipos de desastre. Por quê? Questão treinamento, não havia integração de ferramentas e não havia visibilidade. Acho que isso é muito crítico. E, além do mais, também, qual que é o maior ouro do negócio, né? O dado. Né? E aí a gente entra na questão de classificação de dados, que é outro tema que eu entendo que, para Zero Trust, acaba acontecendo, sim, sendo importante no quesito o que é público, o que é confidencial. As empresas estão fazendo isso? Sinceramente, eu vejo muita gente falando, mas não vejo ação. E nisso, assim, em paralelo, tem nossa amiguinha LGPD correndo, e a classificação de dados te dá uma coisa chamada visibilidade do dado, aquela massa escura. O que eu tenho de dado de pessoas? Como que eu consigo colocar em segurança? E quem pode ter acesso? Aí, mais uma vez, né? Nossos amiguinhos, nossos controles, porque o dado, para mim, eu entendo como asset, nesse caso. Zero Trust também é para gestão de assets. Dado, para mim, eu considero como um asset. É um ativo, né, que temos que zelar também. Maravilha, gente. Pessoal, chegamos aí nos 40 minutos. A gente sempre, enfim, para não ficar alguma frente para quem está ouvindo a gente, se a gente deixar, a gente fica aqui, né, até de madrugada. Queria, mais uma vez, agradecer, Vanessa, pela presença, pela aula aí que foi dada. No Mata, a mesma coisa, pela presença e aula que você trouxe para a gente aqui. Du, valeu aí. Gu. Estamos juntos mais uma vez. Abri aqui para a Vanessa e para o Hélio fazendo as suas considerações finais. Querem deixar algum ponto? Fiquem à vontade, pessoal. Nossa. Gente, mais uma vez, obrigada pelo momento, pela oportunidade, parabéns pela iniciativa tão importante. E
mensagem que eu sempre gosto, mais uma vez, de falar, né? O conhecimento, ele nos transforma, ele nos fortalece, vamos buscar cada vez mais ter sede por conhecimento, né? Sermos ávidos por conhecimento, temos a inquietude. Na área de cyber, temos que ser inquietos, a gente tem que cada vez mais entender como é que a gente pode melhorar os nossos controles, a nossa segurança, mas com uma mensagem mais com uma cabeça mais dinâmica, e não com aquele mindset mais antigo. A gente que está aqui há muitos anos na área de cyber, se a gente não se transforma sempre, e eu, por exemplo, nos últimos 3 anos, eu me aprofundei muito em segurança na nuvem. É um tema super relevante, a gente tem que entender quais os tipos de controles existem ali dentro. Então, assim, temas não faltam, né? Então, de verdade, muito obrigada. Vamos ter em mente que a jornada Zero Trust, ela é uma jornada, ela não tem um fim, ela é sempre contínua, né? Então, ela tem um começo ali, que você vai entendendo os seus controles, mas ela tem sempre que ser verificada, monitorada, aperfeiçoada. Então, isso é um ponto muito importante. Mais uma vez, obrigada, pessoal. Show de bola. Compartilhar e aprender. Só anotei aqui, hein? Só agradecer, gente. Hélio, brigadão. Matinha, obrigado por ter participado. Parece ter 2 pessoas, né, Hélio? No mato. Já virou piada há muito tempo. Vanessa, isso aí, pessoal. demais o convite. Obrigado, viu? Adorei a sua participação aqui também. Contem com a gente, pessoal. Então, chegamos ao fim de mais um Redcast. Vocês que nos acompanham, nos vemos daqui 15 dias. Brigadão, pessoal, mais uma vez. Vamos para cima. Grande abraço.